E o conteúdo que a gente vai ver hoje é bem simples e prático, né? Hoje a gente vai ver algumas propriedades do triângulo isósceles, né? Então essa é a nossa aula sexta aula, então vamos aqui. Então basicamente a gente vai ver 3 propriedades do triângulo isósceles. Só que particularmente eu queria que vocês prestassem bastante atenção a essa primeira propriedade. Nossa aula basicamente vai ser em cima dessa primeira propriedade aí. Como é que é essa propriedade? O que é que ela diz, né? Diz o seguinte, ó. 2 lados de um triângulo são congruentes se e somente se os ângulos internos opostos a esses lados são congruentes. Vamos tentar entender com a figura. O que ele está dizendo aí para nós? Então, se você tiver um triângulo com 2 lados congruentes, o que é que vai implicar isso? Implica que os ângulos da base, ou seja, os ângulos que são opostos a esses lados, né, também são congruentes. Então, se você sabe que um triângulo possui 2 lados congruentes, pode ter certeza que os ângulos opostos a esses lados também vão ser congruentes. Em outras palavras, os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, né? Os 2 ângulos da base. E a volta dessa fala também é verdadeira. Como assim? Se você vê um triângulo com os 2 ângulos da base congruentes, pode ter certeza que esse triângulo ele é isósceles. Pegaram? Por isso que aqui a gente tem se e somente se. Se e somente se quer dizer que vale tanto a ida quanto a volta, né? Tanto faz você falar que um triângulo tem 2 lados congruentes e os ângulos então vão ser congruentes, ou o contrário. Se os ângulos forem congruentes, os lados também serão. Beleza? Então essa é a propriedade que eu quero que vocês gravem hoje, né? Gravem bem na cabeça que a gente vai usar ela em vários exemplos aqui, que você já vê como resolve problemas bem interessantes, só com essa propriedade. Então essa é a propriedade mais importante e é a que eu quero que vocês deem atenção especial a ela. Propriedade 1, né? Existem mais 2 propriedades que vale a pena a gente comentar aqui, né? Não deixar também passar despercebido. Qual é? A segunda propriedade diz o seguinte: um triângulo é isósceles se e somente se uma bissetriz interna coincide com uma mediana ou com uma altura do triângulo. Vamos aqui tentar entender isso através de um desenho. Então imagine que você olha uma figura e nessa figura tem um triângulo e você consegue identificar a mediana, né? E essa mediana é ao mesmo tempo mediana. O que é a mediana? É um segmento que sai de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Só que essa mediana, se você notar também, ela é bissetriz, porque ela divide esse ângulo aqui em 2 partes congruentes. Então, se você olha para um triângulo e a mediana é também uma bissetriz, pode ter certeza que esse triângulo é isósceles. Ok? Se você olhar para uma figura e a mediana for a mesma coisa que a bissetriz, isso só acontece se o triângulo for isósceles. E a volta do que eu falei também é verdade, né? Como é que é isso? Se você tem um triângulo isósceles, se você tem aqui um triângulo isósceles, pode ter certeza que se você traçar a mediana, essa mediana também é uma bissetriz. Ok? E uma altura. E uma altura também. Justamente o que eu escrevi aqui, ó. Isso que eu falei para a mediana vale também para a altura. Beleza? Essa é a propriedade 2, que eu não vou deixar passar, né? A propriedade 3 diz o seguinte, bem parecido com a 2. Um triângulo é isósceles se e somente se a mediatriz relativa a um lado contém a mediana ou a bissetriz interna ou a altura relativa a esse lado. Vamos tentar entender isso aqui quando se trata da mediana, certo? Basicamente é a propriedade 2, bem parecido. Ele está dizendo o seguinte, se você tiver um triângulo e você traçar a mediatriz é uma reta
que passa aqui cortando o ponto médio, né? Formando um ângulo de 90 graus. Então essa reta que vocês estão vendo aí é uma mediatriz, porque ela passa pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus. Bom, essa mediana aqui, nessa figura, coincide também com a mediana. Essa mediatriz coincide com a mediana, que é um ponto, um segmento que vem daqui até aqui embaixo. Então a mediatriz está passando em cima da mediana. Então se isso acontecer em um triângulo, pode ter certeza que esse triângulo é isósceles. Ok? E o contrário também. Se você tem um triângulo isósceles, se você for traçar a mediatriz, você vai traçar em cima da mediana. E também em cima da bissetriz interna e também em cima da altura. Tranquilo? Então isso é as propriedades mais interessantes aí do triângulo isósceles. Mas, como eu já falei, de especial, a gente vai trabalhar hoje essa primeira propriedade, porque ela aparece demais aí nos problemas de matemática, né? Demais mesmo. Então vamos aqui trabalhar essa primeira propriedade em questões. Então, por exemplo, na questão 1, você tem o seguinte: no triângulo representado ao lado, a gente tem AB congruente a AC, que está aqui indicado. Né? O AB é congruente a AC. Então, calcular a medida do ângulo ABC, que é justamente esse ângulozinho aqui que tem o vértice em B. Bom, foi o que eu falei aqui. Eu falei que no texto da questão, o AB é congruente a AC, né? O que é que isso implica? Isso implica que o ângulo C vai ser congruente ao ângulo B, né? Pelaquela primeira propriedade que eu falei. Bom, então a medida 4x deve ser igual à medida 3x mais 20. Ok. Aí o que você vai fazer aí? Esse 3x que está aqui no segundo membro, você coloca no primeiro membro com sinal contrário, né? Então vai ficar x igual a 20. Só que ele não quer saber o valor de x. Ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o valor desse ângulo aqui, ó. Do ângulo ABC. Só que o ângulo ABC, ele tem medida 3x mais 20. Só que agora a gente já sabe que o x é 20. Então o que você vai fazer? Substitui o x aqui por 20. Então vai ficar 3 vezes 20 mais 20. 3 vezes 20 dá 60. 60 mais 20 dá 80. Então essa é a medida do ângulo ABC. Ok? Então perceba que eu usei somente a propriedade que diz que se esses lados aqui são congruentes, esses ângulos também serão. Vamos lá. Então no triângulo ABC, representado abaixo, a gente tem AB congruente a AC. E x é uma medida em grau, né? Calcule a medida do ângulo BAC. Vamos lá. Alguma sugestão aí de vocês? Vamos aqui. Repetir, a Vitória não entendeu. Certo. Não entendeu o quê? A questão ou a... Vamos aqui. Eu vou explicar com essa questão aqui, tá beleza? O que eu quero que vocês... A passada, né? Então vamos voltar aqui, então. Ó. O que eu quero que vocês entendam é somente aquela primeira propriedade. Qual é a primeira propriedade? Ela diz o seguinte: se você tem um triângulo com dois lados do mesmo tamanho, se você souber isso, pode ter certeza que os ângulos da base também têm a mesma medida. Então se aqui for x, aqui também vai ser x. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Nessa questão 1, ele diz justamente isso, ó, que esse lado aqui, o lado AB, tem o mesmo tamanho que o lado AC. Se isso acontecer num triângulo, pode ter certeza que esses ângulos aqui vão ter a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, aí eu vou poder igualar as duas coisas, ó. Foi isso que eu fiz. E aí quando eu igualei, eu achei o x igual a 20, né? Eu resolvi essa equaçãozinha aqui, ó. Só passei o 3x para cá. Aí ficou 4x menos 3x, que dá o x. Tranquilo. Aí depois foi que eu fiz.
Como ele não queria saber o valor de x, ele queria o ângulo ABC, ó. Só que o ângulo ABC é esse aqui, ó, que tem medida 3x mais 20. Aí eu substituí no lugar de x o valor de 20. Aí ficou 3 vezes 20 mais 20, que deu 80, certo? Vamos fazer mais essa questão aqui para você entender melhor. Ele diz também aqui nessa questão que o AB é congruente a AC. AB é congruente a AC. Como é que você faz isso? Vamos lá, então ele está dizendo isso aí, né? Se acontece isso, usando a propriedade, o que você pode dizer? Que esse ângulo, que ABC é congruente ao ângulo ACB, né? Esses dois ângulos da base têm o mesmo valor. Então, se aqui é x, aqui também deve ser x. É isso que está dizendo a propriedade. Beleza. Ok. E aí, o que a gente pode fazer? Então, olha para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo completo aqui, ele é de 180 graus, né? Porque ele é raso. Então, o que eu posso escrever? O x mais o 3x mais 20 dá igual a 180, né? E aí, pronto. X com 3x dá 4x. Aí, 4x mais 20 igual a 180. Pega esse 20 e coloca lá no segundo membro. Então, 4x dá igual a 160, né? Porque 180 é menos 20. Aí, o que eu vou fazer agora? Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 160 por 4 dá justamente o 40. Ele quer o valor justamente do ângulo BAC, né? BAC. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Ele quer justamente esse ângulo. Só que perceba que esse ângulo aqui, ele é 180 menos 2x. Por que ele é 180 menos 2x? Porque dentro do triângulo todo tem que dar 180. Eu já tenho x aqui e já tenho x aqui. Então de 180 eu tiro 2x. Eu já acho justamente o ângulo BAC. Aí se o x é 40, então você vai fazer o quê? 180 menos 80, que dá 100. Ok? Vamos aqui mais uma. Mesma propriedade. Percebe que eu estou usando sempre a mesma propriedade. Na figura abaixo, a gente tem DEGH é um quadrado. Então tá bem claro aí onde é o quadrado, né? E EFG é um triângulo equilátero. Calcule a medida do ângulo EFD. Vamos lá. Como ele diz que isso aí é um quadrado, então os quatro ângulos são retos, né? Todo quadrado tem os quatro ângulos retos. O que mais? Outra coisa que ele fala também é que a gente tem um triângulo equilátero aí. Se aqui é um triângulo equilátero, todos os ângulos internos aqui tem que ser de 60. Essa é uma característica dos triângulos equiláteros. Agora vem a conclusão talvez mais delicada, né? Se esse lado é G, é comum, né? Olha aqui, ó, esse lado aqui, ele traz essa conclusão que eu acabei de botar aí na tela. Esse lado EG, o lado EG é comum ao triângulo equilátero e é comum ao quadrado. O que quer dizer isso? É que o tamanho do lado do quadrado é o mesmo tamanho do lado do triângulo. Então eu posso escrever que esse lado aqui, né, o DE, ele é congruente ao lado EF, né? Esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse. Aí beleza. Portanto, o triângulo DEF é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem dois lados congruentes. O que eu posso tirar disso? É que esses dois ângulos aí, ó, são congruentes. Então, se aqui é x, aqui também tem que ser x. Beleza. Só que olha aqui para o ângulo que está no vértice em E. Ó. Esse ângulo aqui, o completo, né? Ele é quanto? Ele é 90 mais 60. E aí 90 mais 60 dá quanto?
150. 150. Agora olha aí para o triângulo, né? Olha para o triângulo DEF. Você tem dois ângulos medindo x e um ângulo medindo 150. E a gente sabe que a soma dos três tem que dar 180, né? De cabeça a gente vai dar para achar o x, mas se não quiser, você pode fazer isso aqui, ó. O x mais 150 mais o x tem que dar 180. Então 2x tem que dar 180 menos 150. 2x tem que ser 30. Então o x tem que ser 15, né? Tem que ser 15 para cada aqui, porque 15 com 15 dá 30, com 150 dá 180. E aí fechou a questão. Que era justamente esse ângulo que ele queria, né? O EFD. Era justamente esse aqui. Vamos lá. No hexágono regular, A, B, C, D, E, F, calcule a medida x em grau, né? Do ângulo BAC. Ele quer justamente esse ângulo aqui, o ângulo x. Então, quando você achar o x, vai ser sua resposta. Ok, vamos lá. Alguém tem alguma ideia como é que a gente começa? Sim, porque o hexágono regular tem todos os seus lados iguais. Então, Certo. o ângulo CAB igual ao ângulo ACB. Muito bom. Beleza. Como o colega está dizendo aí, ó, o lado AB é congruente a ABC. Então, por que isso é verdade? Porque o hexágono, ele é regular. Então, todos os lados têm o mesmo tamanho, né? Então, o lado AB é congruente a BC. Aí, esse triângulo ABC vai ser isósceles, né? Porque tem dois lados iguais, né? Congruentes. Ok. Aí, o que acarreta isso aí? É que os ângulos da base desse triângulo aí vão ter o mesmo valor, né? Então, se aqui mede x, aqui também vai medir x. Ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos descobrir aqui o valor do ângulo B, que é esse ângulozinho aqui, ó. Porque se a gente souber o valor desse ângulo, aí a questão morre, né? Porque é só fazer o que a gente fez na questão anterior. Quanto é que é esse ângulo azul? Alguém sabe? Esse ângulo azul. Talvez. Oi? Esse ângulo azul aqui, como é que a gente faz? Como é, Pedro? Eu esqueci, né? Calcula os ângulos internos, não? Do hexágono. Muito bom. O Francisco disse 30. Só que não é 30, Francisco. Ó, É 120? 120, né? Muito bom. Mas vamos ver por que é 120, né? Vamos tentar entender aqui. Tem aquela dos triângulos, né? Que no caso é hexágono regular, então todos os ângulos vai ter o mesmo valor. Aí faz aquele negócio, ela regalada do triangular e acha o valor. Isso mesmo. Vamos lá. Muito bem, André. Também é 120. Vamos aqui. Você precisar lembrar disso aqui, né? Se você não tivesse decorado. Porque às vezes a gente decora. Eu, por exemplo, já sabia decorado. Não precisava nem fazer conta. Mas com o tempo você ganha essa habilidade também. Mas o que você precisa fazer? Como esse polígono aqui ele é regular, né? Se você botar aqui no lugar do N um 6. Por que 6? Porque ele tem 6 lados. E aí se você fizer essa conta, 6 menos 2 vezes 180, né, você vai ter a soma de todos os ângulos internos desse hexágono. Que vai ser 4 vezes 180, que dá 720. Isso é a soma de todos os 6. Só que como ele tem 6 ângulos internos congruentes, aí você pega esse 720 e divide por 6. Isso vai ter que cada um vai ser 120. Né? Então esse ângulo azul aí é de 120. Pronto. Beleza. Então aí, tome sua atenção aí para o triângulo ABC. Você tem dois ângulos medindo x e um medindo 120. Né? De cabeça você vê que isso aí vai ser, cada K vai ser quanto aí? Falta 60, cada K vai ser 30, né? 30. Mas você pode fazer assim. Se quiser montar uma... É 90, aí passa 120. Pronto, isso. Outra saída também. Ou você vê aqui no triângulo, né?
o x mais 120 tem que dar os 180. Então 2x tem que dar 60, né? E aí o x vai ser 30. Né? Esse x aqui vai ser 30. E aqui também, é claro, é 30, né? Aí você percebe que 30 com 30 dá 60, com 120 fecha 180. Ok. Então perceba novamente, alertando a vocês que eu estou usando basicamente apenas uma propriedade, né? Que é quando os dois lados são congruentes, os ângulos da base também serão. Vamos aqui. No triângulo abaixo, o triângulo abaixo é isósceles de base AB. Determine o valor de x. Essa aqui é bem simples. Aqui é basicamente para a gente achar outra propriedade, né? Se esse cara aqui, a base é AB, então o lado AC vai ser congruente ao lado BC. Quando você diz que o triângulo é isósceles e diz qual é a base, os outros dois lados são os congruentes. Então está aqui os dois lados congruentes. Pela propriedade, a gente sabe que esse ângulo aqui, o ângulo CAB, é congruente ao ângulo CBA. Então se aqui for alfa, aqui também vai ser alfa. Um exemplo. Ok. E aí, o que eu faço agora? Já mandei metade do caminho. Pera, não entendi qual é o ângulo que você descobriu. Eu quero x, valor de x. Ah, tá. É igual a... Igual os dois ângulos externos. Por quê? São os dois que tem que dar igual a Por quê? É isso que eu quero saber. Por que os dois são iguais? porque são Os internos são iguais. Tá, mas ainda não está a justificativa firme ainda. Por que esses ângulos externos são congruentes? Repete aí que eu não escutei. que tem dois lados congruentes. Porque a propriedade que a gente estudou é o seguinte: se ele tem dois lados congruentes, os ângulos da base serão congruentes. Essa é a propriedade que a gente estudou. Agora, por que é que os de fora também vão ser? É isso que eu estou querendo que vocês justifiquem. Qual seria? Todo ângulo externo é igual ao ângulo interno. Não. Não. Porque a soma do ângulo interno mais o externo dá igual. Porque o complemento de AB é o mesmo, já que o ângulo interno é o mesmo. Suplemento. É o suplemento. Perceba que os dois ângulos de fora, que são os ângulos externos, eles são quem? É 180 menos o de dentro. Ó. Esses dois caras de fora são 180 menos alfa, né? Todos os dois. Todos os dois é o que falta para completar 180. Como eu tenho dois valores iguais dentro, né? Então o que vai faltar para completar 180 é a mesma coisa. Em outras palavras, né? O 2x mais 6, o 2x mais 6 graus deve ser igual a 71 mais x. E aí morreu, né? Não tem mais o que fazer. Pega esse x, coloca no primeiro membro, fica 2x menos x igual a 71 menos 6. 2x menos x dá x, 71 menos 6 dá 65. E aí, é esse o valor do x. Vamos lá. Ixi, eu tinha feito aqui, ó. Vamos lá. Na questão C diz o seguinte: no desenho abaixo, os triângulos ABC e BED são equiláteros, de mesmo lado. Determine o ângulo AEB. Vamos aqui. Ele quer esse ângulo aqui que eu destaquei de vermelho. Tá aqui, o ângulo AEB. Vamos aos fatos. Ele diz que os dois triângulos são equiláteros. Se eles são equiláteros, todos os ângulos internos vão ser de 60 graus. Ok? O que mais? Ele diz também que os lados dos triângulos são congruentes, né? Todos os lados têm o mesmo tamanho. Se você olhar especialmente aí para o lado AB,
e para o lado BE, né? Eles vão ter do mesmo tamanho também, porque são lados do triângulo. Aí observe o triângulo ABE. O triângulo ABE, ele é isósceles, né? E vamos aqui trabalhar ele. Dentro dos ângulos internos dele, você tem que, se esse ângulo aqui mede x, esse aqui também vai medir x, né? Porque são os ângulos da base do triângulo ABE. Que mais? Esse ângulo que está faltando aqui no meio, ó, esse ângulozinho aí, ele é de 60 também. Por que ele é de 60? Porque os três tem que dar 180, né? Isso. Eu já tenho 2 de 60, para completar o 180, falta 60. Bom, então esse ângulo aqui dentro do triângulo ABE, ele é de 120. Então, olhando para o triângulo ABE, você tem um ângulo de 120 e você tem dois ângulos com a mesma medida que eu chamei de x. Novamente, usa a mesma estratégia que eu já usei hoje, né? O 2x mais 120 tem que dar 180. Então, 2x tem que dar 60, porque passa o 120 para o outro lado. Então, o x tem que ser 30. Tá aqui, ó. E morreu, era o x que eu queria. Questão bem simples, né? Só que, claro, é simples porque eu já estou mostrando a solução para vocês, né? Então, quando você pega uma questão dessa, você tem que, às vezes, demora um pouquinho para ter essa sacada. Às vezes não, às vezes também você vê rápido. Daniel está dizendo que é mamão com açúcar, né? Açúcar faz mal. Mas é mamão. Vamos aqui. Questão 7. Na figura, o triângulo ABC é isósceles de base BC. E o ângulo BAC mede 30. O triângulo BCD é isósceles de base BD. Determine a medida do ângulo DCA. Ó, um conselho para vocês, né? Para quem não tem tanta experiência com geometria. Quando você pega uma questão de geometria, você tem que ir lendo a questão devagar e anotando o que você vai tendo da questão na figura, né? Senão você não consegue memorizar tudo que ele falou. Então vamos com calma aqui. Ele fala que o triângulo, né, o grandão, ele é isósceles e a base é BC. Então eu marquei aqui que esse lado, né, o lado AC, tem que ser congruente ao lado AB. Ok? Tá aí a marcação na figura. Outra coisa que ele fala é que o ângulo BAC é de 30 graus. Então botei aqui também na figura. Só com essa informação... Oi, Calvão. Só aí tu já marca. Isso. Só com essa informação aí, você já consegue determinar o valor do ângulo B aqui e do C, né? Porque eles dois têm que ter a mesma medida. Esses dois ângulos azuis são congruentes pela propriedade que a gente viu lá, a primeira propriedade. Se você quiser fazer de cabeça, tranquilo, né? Quanto é que dá esses ângulos azuis aí? Façam aí, de cabeça. Porque a soma dos três tem que dar 180. Os dois azuis com verde tem que dar 180. Então, cada um vai ser quanto? Falta 150, não é isso? Então, cada um vai ser... Vai ser 75. Vai ser 75. Fechou. Ok, então, isso aí eu tirei de duas informações do texto, né? Aí agora ele fala também que o triângulo BCD é isósceles. Então o lado BC vai ser congruente ao lado CD. Aí usando a mesma propriedade, esse ângulo aqui vai ter a mesma medida que esse, né? Que são os ângulos opostos aos lados congruentes. Bom, então ali é 75 também. Tranquilo. Beleza. O que mais? Se esses dois são de 75, dá para achar só esse, né? 75 por 75 dá 150. Então esse aqui é 30. Esse ângulo aqui é 30. E o ângulo ADC vai ser 105. Então... Aí esse aqui... pode ser também por essa saída. Mas olhando para cá logo, aqui era quanto? Não era 75? Né? Se aqui era 75, esse aqui vai ser 45.
45. e morreu. É o que ele quer. Então é uma questão bem visual, né? Não precisa fazer nem muita conta. Aí você faz só riscando mesmo, rabiscando em cima da figura, né? Não precisa estar fazendo mais nada.